Nobre, né? Vamos seguindo, mas ainda propondo aqui que a gente siga destrinchando esse enforcamento público da reputação alheia, né? A gente olha para a direita que foi eleita mundo afora, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, para a gente não sair do nosso... No Brasil, para a gente não sair do nosso hemisfério. Muito se valendo do combate ao mimimi, ao politicamente correto, mas a direita também já fez uso desse tipo de medida canceladora, né? Dessa sanha persecutória. Tanto que o jargão "quem lacra não lucra" foi repetido várias vezes por membros e pessoas associadas à dita direita. Aí eu te pergunto, o cancelamento, nesse caso, não equivale a um boicote cultural e, portanto, a uma desaprovação feita fora do circuito policial e jurídico? Na verdade, o cancelamento ele é um justiçamento. Ele é tipo uma arena romana, só que clandestina. É coisa de gente que não presta. E quando a pessoa se junta, em algum momento das nossas vidas, a gente não presta. Quando você está fazendo uma ação contra alguém que não admite perdão, não tem ali compaixão e não admite redenção, você está sendo um lixo de pessoa. Total. E assim, muita gente se engaja nisso e fala, não, é porque a outra pessoa era muito má e não sei o que. Não, é porque a sua alma é podre e você queria uma desculpa para agir feito um animal e dizer que era pro bem. E isso você vai ter, isso é suprapartidário, né? A maldade humana, ela é suprapartidária. Cancelamento, o que eu percebi, por exemplo, muita gente fala de cancelamento, que o cancelamento é quando você xinga ou quando você bloqueia, eles vão falar, você tá me cancelando. Nada disso é cancelamento. O que é cancelamento? É quando um grupo se junta para aniquilar alguém. O Andrew Anglin fala, um grupo se junta para estar à vontade, para rir da morte de alguém. Então vai atrás de tirar todos os empregos, todos os patrocínios que a pessoa tiver, vai atrás de todo mundo que a pessoa conversa para saber se vai conversar ainda, vai atrás, por exemplo, podcast, como fizeram com o Flow, vai atrás de um por um que deu uma entrevista para ver se vai tirar a entrevista ou não. E cobra, né? E essas todas são medidas o quê? Muito além da razoabilidade para o que aconteceu, muito além da figura da pessoa que cometeu aquilo e muito além do que diz a lei, sem dar essas possibilidades de perdão, compaixão e misericórdia. Então, acho que é nisso que a gente está falando. A gente não está falando de uma indignação legítima que a pessoa vai lá e xinga de volta. A gente está falando de coisas feitas para ocupar mercado e para ocupar o mercado político também. Aliás, eu já passei por isso dos dois lados. O primeiro foi com a direita. Conta pra gente, por que não? Conta pra gente. A primeira vez que eu percebi que isso era assim foi quando eu chamei para dar entrevista no meu programa na Jovem Pan uma professora de direita, Paula Rosisca, que era daquele movimento Os 20 do MASP, lembra? Sei quem é, sei quem é. Você sabe quem é a Paula? Sei. Aliás, a Paula me mandou esses dias no Zap um print dessa época. Porque o que aconteceu? Vocês já fizeram as pazes, então? Não, eu nunca briguei com a Paula. Tá. Eu chamei ela para me dar entrevista para comentar o Escola Sem Partido, porque eu achava interessante você ter uma professora de direita. Eu imaginei que ela tivesse tido uma altercação com você. Não. Ela foi vítima, então, de um cancelamento... Nós duas. Do Escola Sem Partido. Pelo que saiu dessa entrevista de vocês. O que saiu da nossa entrevista era uma avaliação objetiva, primeiro, de qual seria a consequência do projeto Escola Sem Partido. Tá bom. O que o projeto dizia? Que você vai colar um cartaz. Quem paga o cartaz? Não sabe. O que acontece se não colar o cartaz falando... Também não sabe. Então, assim, é muita vagabundagem a pessoa começar uma campanha nacional com lixo de negócio desse embaixo do braço. Eu nem falei nesses termos na época. Porque eu não sabia que era vagabundagem mesmo. Eu achava que era ingenuidade. E depois eu vi que era vagabundagem porque houve a possibilidade de corrigir o projeto, embora eu não acredite na gênese dele. Porque não é possível você ter um ambiente apartidário. Você só pode ter um ambiente com todos os partidos. Mas, enfim, falamos, a Paula analisou, e o que ela analisou é assim, o ambiente escolar no Brasil, ele é mais de esquerda. Sem dúvida. Quem ia tomar a primeira lambada da Escola Sem Partido eram os professores de direita. Você não tem ideia da perseguição que eles fizeram. Só por ela constatar isso? Eles chegaram a fazer isso comigo e com ela. Comigo, eles depois fizeram abaixo-assinado pedindo a minha cabeça.
com ela, chegaram a fazer imagem fake dela, perfil fake dela, em site de acompanhante e mandar para pessoas que ela conhecia. Inferindo coisas assim, mais coisa de perseguir, de mandar ameaça. Começou aí. E aí eu vi que não se tratava de política, porque eu já estava há mais de 20 anos cobrindo isso. Eu já tinha visto gente rasteira. Rasteira eu já tinha visto. Mas isso se aproximou mais de quando eu fazia reportagem policial, que tinha cara que é torturador, sabe? Cara, é o psicopata do nível torturador ou estuprador, que ele tem prazer com humilhar alguém, com ver a pessoa sofrer. Eu via essa índole. Sadismo. É que geralmente na política você não tem por quê? Porque o sádico na política não sobrevive muito. É verdade. Ele dura pouco tempo. Ele atrai as pessoas, geralmente ele manipula por medo, mas ele dura pouco tempo. E eu não tinha visto esse nível de sadismo na política ainda. Então foi daí que surgiu o livro, porque eu comecei a estudar. E aí depois eu comecei a ver isso ser feito na esquerda. E na esquerda, a minha referência teórica é de esquerda. Então eu consigo, com muito mais clareza na esquerda, te passar a linha divisória do que é ideologia política, o que é luta política e o que é essa gente ou perversa ou oportunista que emula, né, que mimetiza o vocabulário político para conseguir ou suprir o próprio prazer mórbido ou ganhar ali no seu interesse econômico. Então, faça as honras aqui, porque não? Você tem como citar algum exemplo concreto aí? Olha, um exemplo dessa dinâmica que você descreveu e também, por favor, se possível, de algum desses políticos sádicos que tiveram vida curta e que acabaram morrendo pela própria boca. Pois é. Alguém vem à mente? Não, ninguém vem à mente, André. Ninguém vem à mente. Mas, assim, a gente também acho que tem um alerta para os políticos de que essas coisas têm de ser cortadas pela raiz, né? Elas têm de ser cortadas quando começa. E não digo nem se livrar do cara, eu digo que tem que... Parou. Então, por exemplo, hoje você permitir que um André Janones faça o que ele faça é um crime, depois de tudo que a gente passou. É um crime. Mas sempre vai ter ali vai estar salvaguardado porque está do lado certo da força, né?